Ok, pessoal, vamos lá? Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação de Computadores, componente de programação orientada a objetos. Bom dia, Amanda, deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia para o Danilo e para o Gabriel. Bom, vamos lá. A tela já está compartilhada, vocês estão conseguindo me ouvir, né? O som está ok, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza. Então, hoje a gente começa a ver, né, conceitos aí dentro de programação orientada a objetos que tratam da herança, né, e do polimorfismo, tá? Além de a gente implementar alguns conceitos dentro de classes e métodos, tá? É importante também. A origem do termo herança, né, ele surge a partir dos anos 80, né? O aumento de produtividade pode ocorrer com o reuso, né? Programação orientada a objetos, ele trata muito da questão desse termo, reuso, né? O tempo todo você utilizando códigos fontes dentro do seu programa para ser utilizado em algum outro escopo, em algum outro módulo do seu programa, né? Tipos de dados abstratos são difíceis de reusar, sempre precisam de mudanças, né? Definições de tipo de dados abstratos são todas independentes e no mesmo nível, né? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui na figura, né, de uma classe pessoa, né? A gente se baseou os últimos exemplos construindo uma classe pessoa, implementando métodos dentro dessa classe, né? E aqui a gente tem tipos de especializações, né, ou até mesmo agregações dentro de uma classe principal, né? Então, aqui a gente tem uma instância, se assim pode-se dizer, né, chamado cliente, e outra chamada usuário. Todas elas pertencentes a uma classe principal, né, porém com métodos diferentes, né? Você pode perceber que cliente tem atributos, na verdade, atributos diferentes, né? O cliente tem atributos diferentes, e-mail, endereço e telefone. Porém, todo cliente ele possui atributos da classe pessoa, como código, nome, a data de cadastro, né? Então, tem informações semelhantes à classe pessoa. O usuário também. O usuário ele não deixa de ter um código, ele não deixa de ter um nome, ele não deixa de ter uma data de cadastro, porém, aqui a gente tem atributos diferentes referentes à especialização, né? Ao tipo de classe que foi criada a partir da classe molde pessoa. Herança permite novas classes definidas nos termos já existentes, né? Ou seja, você que cria uma outra classe, né? Por exemplo, essa chamada de cliente e essa chamada de usuário, né? É importante não confundir com instância, por exemplo, né? Instância você cria dentro de um mesmo molde, com os mesmos atributos, pessoas diferentes, né? João, Guilherme, Carlos e assim por diante. Porém, todos eles possuem esses mesmos atributos, né? E aqui, cliente e usuário, né, eles também possuem os mesmos atributos, porém com novas implementações diferentes, né? Eles vão ter novos métodos, pode ser que ele adote algum método da classe pessoa, né? Porém, são especializações diferentes, né? Que se interligam com a classe pessoa. Então, de qualquer maneira, eles herdam algumas características aí da classe principal. Tipos de dados abstratos, né, são geralmente chamados de classes. Instâncias de classes são objetos, né? Então, a gente tem a instância Maria e a instância Pedro.
Eles são objetos pertencentes à classe pessoa, né, que possui como atributos nome, endereço, telefone, idade e altura. Tá? Uma classe derivada por meio de uma herança de outra classe é uma classe derivada ou uma subclasse. Né? Então, aqui a gente tem uma classe principal, chamada pessoa, que a gente pode, dentro de linguagem de programação, denominá-la como superclasse, né? E também nós temos as subclasses que derivam da classe principal, que são pessoa física e pessoa jurídica. Estas novas classes, elas são identificadas com atributos diferentes, né? Porém com algumas heranças, com algumas características da classe principal, né? Então, aqui, pessoa física, eu posso criar uma outra classe derivada, né, a partir de pessoa física, chamada amigos e parentes, né? Onde eu tenho também alguns atributos. Essas são subclasses, pessoa jurídica, que tem como informações CNPJ, né, e inscrição estadual, por exemplo, né? Subprogramas que definem as operações e objetos de uma classe são chamadas de métodos, né? A gente vai ver aí hoje métodos de classe, métodos estáticos, né? A gente vai ver esses tipos de métodos que a gente pode trabalhar aí para trabalhar primeiro com a instância, né? A gente viu como instanciar aí os objetos e depois como trabalhar diretamente com a classe, né? Sem trabalhar com as instâncias aí de forma direta. A gente tem a classe pessoa, tem esses atributos e a gente tem esses métodos. Né? O que essa classe ela consegue executar? Ela consegue registrar, ela consegue matricular, ela consegue efetuar algum pagamento, né? Pagar, estudar, cadastrar. Né? São esses métodos aqui. Então, vamos lá. Chamadas aos métodos são mensagens. Né? Então, a gente tem um objeto, uma instância relacionada à classe principal pessoa, que executa um método registrar. Né? A coleção completa de métodos de um objeto é chamada de protocolo de mensagens ou interface de mensagens. Né? Então, quando a gente for trabalhar com a parte de interface gráfica, né, relacionando aí essas classes, a gente vai verificar primeiro, né, a gente vai documentar isso aqui também, né, então é importante a gente ter uma documentação do nosso programa com as classes, com os métodos, com aquele diagrama OML, identificando as mensagens de troca, né, de interface e essas classes, inclusive interligando com o banco de dados também, né? Mensagens têm duas partes, objetos e um nome de método. São um desses aqui, conforme está no exemplo. Se uma nova classe é uma subclasse de uma única classe pai, né, pessoa, então o processo de derivação é chamado de herança simples. Né? Então, essas subclasses aqui, cliente e usuário, a gente tem uma derivação chamado de herança simples. A herança ela pode ser complicada por controles de acesso às entidades encapsuladas. Também com mais detalhes quando formos adentrar a encapsulamento também, a gente foca mais nesse assunto, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Para a gente entender um pouquinho mais essa questão de herança simples e herança múltipla, né? A gente tem aqui como herança múltipla, exemplificando aqui as classes, por exemplo, as classes do mamífero, né? Que podem herdar N variados, né,
tipos de métodos da classe principal. Né? Eu tenho uma classe principal chamada animal, nela eu faço uma subdivisão, né, mamífero, e aí eu tenho métodos que, por padrão, relacionam as subclasses e as classes principais, né? Ou a classe principal, por exemplo, locomover. Todos esses animais aqui, de alguma maneira, se locomovem, né? Só que eles têm características diferentes, né? Então, eu separo aí ou por mamífero, né? Ou até mesmo dentro da classe animal, eu estipulo alguma característica diferente, né? Então, aqui eu tenho o ornitorrinco, por exemplo, que tem características semelhantes às duas classes, né? Porém, por padrão, eu tenho um método que faz com que todas elas tenham características em comum, né? Por exemplo, essa do locomover. Uma desvantagem da herança como uma forma de aumentar a possibilidade de reuso é que ela cria dependência entre as classes em uma hierarquia. Tá? Então, por exemplo, uma tabela onde eu tenha cliente, né, onde eu tenha produto e onde eu tenha uma tabela chamada vendas. Né? Todas essas tabelas, elas têm informações em comum. Então, por exemplo, se eu faço o cadastro de um produto no sistema, eu vou gerar, primeiro, o nome do produto, o código do produto, o preço do produto, o quantitativo desse produto no estoque e assim por diante, né? Na tabela seguinte, que é a de clientes, eu vou ter acesso a métodos como, por exemplo, de verificação de relatório, né? Onde eu vou verificar todo o histórico de compra desse cliente em um determinado período, né? Então, cria-se uma dependência, porque se eu excluir qualquer informação dessas tabelas, acaba implicando de forma direta nos demais relacionamentos, né? Quantitativo de produtos, relatório de vendas por parte do vendedor, por parte do cliente, assim por diante, né? Então, eu crio características em comum, né? Por exemplo, código do produto. O campo código é algo muito comum de relacionamento entre as tabelas, né? Que a gente chama de chave primária, né? Aí a gente tem as chaves estrangeiras que são mais ou menos o conceito parecido, né, com essa questão de herança, né? Você herda características em comum de acordo com um atributo, né, uma característica em comum entre elas, tá? Ah, aqui entra falando muito de polimorfismo, né? Uma variável polimórfica pode ser definida em uma classe que é capaz de referenciar ou apontar os objetos da classe e objetos de qualquer um de seus descendentes. O polimorfismo permite que diferentes objetos, né, olha só, a gente tem diferentes meios de transporte, né, se assim pode se dizer, só que com características diferentes e um atributo, né, uma característica em comum que é o mover. Né? Eles se movem, só que de formas diferentes. Né? Então, a gente tem aqui avião, barco, automóvel. Respondam a uma mesma mensagem, mesmo método, mover, de formas diferentes. Voa, outro navega, outro corre. Né? Então, a gente tem características diferentes com um mesmo método que é o mover. Né? Aí a forma como ele vai executar essa ação de mover, né, que a gente trata com polimorfismo. Quando uma hierarquia da classe possui as classes que sobrescrevem métodos, e estes métodos são chamados por uma variável polimórfica, a ligação para o método correto será dinâmica. Né? O polimorfismo permite que diferentes objetos, avião, barco, automóvel, respondam uma mesma mensagem. Né? Então, só para assegurar, né, o que foi dito, a questão da variável polimórfica, né, ele tem justamente esse objetivo. Ele trata de uma característica em comum, um método mover, e em cima
desse método em comum, ele consegue tratar cada uma desses objetos de forma individual. E aqui entra muito já, aqui já tem um exemplo em Java, né? Ele não é interessante porque já leva para uma outra linguagem, a gente está vendo Python. Ok. Bom, antes da gente iniciar codificando, né? Essa parte mais teórica primeiro. Aqui, no item 2.6, depois eu vou disponibilizar esse material também para vocês. Aqui, o mecanismo de herança permite a reutilização das propriedades de uma classe na definição de outra. A classe mais generalizada é chamada de superclasse. É o que nós havíamos visto, né? Tem pessoa, aí eu tenho cliente, eu tenho outras classes derivadas, amigos, família, etc., né, que eu posso tratar com características semelhantes, né, herdadas da classe principal. No desenvolvimento de software, herança surge como uma maneira para garantir que caixas pretas construídas não se tornem caixas isoladas através da herança. Novas caixas pretas são obtidas aproveitando-se operações já implementadas, proporcionando a reusabilidade de código existente, assim como no mundo dos seres humanos. O objeto descendente não tem nenhum trabalho para receber a herança. Ele a recebe simplesmente porque é um objeto descendente, faz parte da classe principal. Herança é a contribuição original do paradigma de objetos, que o diferencia da programação com tipos abstratos de dados. Ela viabiliza a construção de sistemas a partir de componentes reusáveis. A herança não só suporta a reutilização entre sistemas, mas facilita diretamente a extensibilidade em um mesmo sistema. Então, a gente tem aqui um sistema, né, onde a gente tem um fluxograma, né, onde a gente tem um empregado, é uma classe principal. Dentro dessa classe principal, a gente tem os diversos tipos de empregados, né, que a gente chama de agregação ou especializações, onde a gente tem um empregado que atua no setor executivo, gerente e o colaborador, né? No ramo executivo, nós temos a presidência e a diretoria. Aqui, atuando como gerente, nós temos gerente de departamento e o gerente de divisão. Okay? Então, aqui a gente tem uma classe principal, uma subdivisão, né? Classes derivadas, executivo, gerente, colaborador. E aqui dentro, né, a gente tem as subclasses, né, ou classes derivadas também dentro de cada classe aí, de cada subdivisão. A herança não é limitada a apenas um nível. A árvore de herança ou hierarquia de classes pode ser tão profunda quanto for necessário. Métodos e variáveis internas são herdados por todos os objetos dos níveis para baixo. Quanto mais para baixo na hierarquia uma classe estiver, mais especializado é o seu comportamento, né? Então é importante realmente dividir todas essas classes aqui, essas subclasses, né, essas especializações aqui, para que você tenha um comportamento do seu sistema, do seu programa, que realmente vá identificar as diversas características, né? Ou seja, eu não posso misturar aí subclasses ou classes derivadas ou até mesmo especializadas com características diferentes. Não posso agregar em uma só classe. Eu preciso dividir para que eu tenha um comportamento mais adequado, né? Ou até mesmo onde eu tenho ali, ó, várias subclasses descendentes, né? Que podem herdar as características de uma superclasse ancestral, que é esse aqui, empregado. Assim como vários seres humanos herdam as características genéticas de um antepassado. Aqui. E
A herança é interpretada da seguinte maneira: se B é subclasse de A, consequentemente, A é superclasse de B. Né? Então, aqui a gente tem uma classe principal, denominada de A, e aqui as classes seguintes, né, denominadas com B. Essas são classes que derivam da classe principal, né, subclasse. Os objetos da classe, as variáveis de instância de B incluem todas as variáveis de instância de A. As variáveis de instância de B, ou seja, executivo, gerente, colaborador, incluem todas as variáveis da instância de A. Tem as mesmas características, né? Nome, setor, data de nascimento, data de admissão, salário, tem todos esses atributos também, né? Só que separado aí em subclasses diferentes, né? A utilização de herança em linguagens orientadas a objetos pode afetar o encapsulamento de informação, além dos clientes da classe que simplesmente requisitam operações sobre instâncias da classe. Surge uma nova categoria de clientes, que são as classes definidas através da herança, ou seja, as subclasses. Geralmente, as subclasses é permitido total acesso à representação das variáveis de instâncias, definido na sua superclasse. Polimorfismo, né? Refere-se à capacidade de dois ou mais objetos responderem à mesma mensagem, cada um com o seu próprio modo. No exemplo da aula passada, quando nós definimos funções para a classe pessoa, né? Comer, falar, né? E aí, em cima dessas funções, nós instanciamos vários objetos, né? Pessoa 1, ou P1, P2, né? Que de forma independente se relacionava a partir do chamamento dos métodos, né? Então, por exemplo, aqui, né, nesse material, colaborador 1 insere colaborador, gerente 1 ponto insere gerente, né? Então, eu estou chamando um método dentro da classe, né, dentro dessas especializações, colaborador, gerente, presidente, né? Então, o método é basicamente o mesmo, né? Só que as classes, elas estão inserindo essas informações ou estão chamando esses métodos de forma independente, né? Então, isso também trata o polimorfismo, é basicamente o que, aqui abrindo, né, o código que nós trabalhamos na aula passada, é basicamente a mesma situação. Aqui a gente tem as funções, né, ou seja, dentro de uma classe principal, pessoa, a gente tem esses atributos, né, nome, idade, e aqui o atributo comendo e falando, recebendo um padrão chamado false, né, tendo como recebimento inicial a operação booleana false. Aqui a gente tem as funções para falar, parar de falar, comer, pegar o ano de nascimento, por exemplo, né? E aqui no programa principal, quando nós chamamos cada uma dessas instâncias, verificamos que essas instâncias, elas atuam de forma independente, né? Ou seja, a pessoa 2 não vai interferir aí nas ações, no chamamento dos métodos do P1, por exemplo, né? Então, as instâncias, elas estão atuando aí de forma independente. Ok. Tem esse outro terceiro material também, antes da gente começar a codificar, né?
Uma classe, né, ela pode herdar a definição de outra classe, como nós já vimos, permite o uso ou a extensão de métodos e atributos previamente definidos por outra classe. Nova classe, subclasse, original, classe pai, ancestral ou superclasse, né? Então tem essas denominações aí dentro de programação orientada a objetos. Para definir uma subclasse, coloque o nome da superclasse entre parênteses, depois do nome da subclasse na primeira linha da definição. Python não tem a palavra extends, né, como em Java. A gente tem uma classe estendida, né, como assim denominado em Java, em Python não, né. Essa múltipla herança, ela é suportada sem a gente precisar ter a utilização aí do extends, né, como no Java. Aqui a gente tem uma classe veículo, que tem uma função, né, que vai ter aí o parâmetro self para instanciar, né, essa função aí, def andar, e aí eu chamo print andei. Carro, uma classe chamada carro, né, que deriva aí da classe principal, né, que é o veículo. Eu tenho os atributos, número de rodas igual a 4. O Gol, eu estou chamando aí o método, né, para essa classe, Gol igual a carro. E estou chamando o método Gol.andar, né? Estou chamando justamente aí o que essa classe, o que esse objeto faz, né? Que é o método Gol.andar. Você pode redefinir métodos declarados na superclasse. Né? Você definiu um método lá principal, por exemplo, o método principal é esse aqui, né? Print andei, né? Eu tenho uma função para que eu possa atribuir um método para essa instância, esse objeto, que é o andar. Eu posso redefinir. O mesmo vale para o método underline, underline, init, underline, underline. Geralmente você tem assim um método, né, init dentro das subclasses, e aí eu tenho lá parent class, né, ponto init, e entre parênteses eu tenho o self juntamente com os parâmetros, né, que vai ser passados aí para essa classe, x e o y, por exemplo, né? E redefinindo métodos, como foi dito, né, o método principal self lá, que era o andar, né? Foi passado parâmetro embaixo, ó, class carro, veículo, o def andar, foi chamado o self, né? E ali eu mudei o método aí para essa classe aí, né? Andei de carro. Gol vai ser igual a carro, né? Eu chamo aí essa classe e depois em seguida o método gol.andar, okay? Que é o que essa instância, né, faz aí dentro dessa classe. Veículo.andar, né, eu tenho uma classe principal chamada veículo, eu tenho o chamamento do método, né, ponto andar. Em Java, né, em Java a gente tem o public class extends, né, o famoso extends aí para a gente trabalhar com a extensão dessas classes. A gente tem carro e caminhão, é uma classe estendida da classe principal, onde a gente tem placa e tem o init também para poder iniciar aí uma instância para essa classe, né? Em Python, como vocês já viram, né? Class caminhão,
que faz parte de uma classe principal, carro, né? Então, caminhão é uma extensão, assim, se assim pode dizer, né, da classe principal, carro, onde eu tenho, inicializando aí para essa classe, né, as características como a placa do caminhão, né, são idênticas a qualquer outro veículo, né, carro.init, né, underline init, vou chamar aí, né, self, juntamente com o atributo dessa classe, que é placa. Vou ver algumas informações aqui, ó. Basicamente, você pode redefinir os métodos utilizando esses códigos, né? Aqui, referenciados, o init, sem p, o len, né, que define o tamanho, a largura de uma determinada lista, de um determinado objeto também. O copy, para você copiar uma classe, né? Aqui a gente tem os métodos nativos, deixa eu aqui. Sobre tratamento de exceções, vocês chegaram a ver no Python nível intermediário, ou até mesmo no básico, que é a questão do try except, né? Vocês têm, por exemplo, aquelas mensagens padrões, né, que aparecem lá quando você está compilando seu código. Você compila o seu código, aí aparece lá um monte de erros, e é uma forma do Python tratar, né, dar uma tratativa para esses erros, para que minimize essa compilação, tanto para o programador como para o usuário, né. Então, se acontecer um determinado erro, por exemplo, como a divisão por zero, né, quando você está trabalhando com par ou ímpar, por exemplo, ou dividindo dois números, enfim, aí aparece esse erro, né, e dá uma mensagem, você consegue personalizar essa mensagem e até mesmo proporcionar que o usuário continue utilizando o programa, não simplesmente pare a compilação, né, e apareça aquelas mensagens que um usuário comum não consegue interpretar, né? O programador em si, ok, mas o usuário não, né? Ok, então beleza, não vou entrar em tantos detalhes assim. A gente vai ter exercícios que vão lembrar alguns detalhes, né? Até mesmo implementar algumas situações. Então, esse é o try except, né? Tente fazer alguma coisa, né? E aí tem as exceções, que são os erros que a gente já vai programando, né? A gente, como programador, a gente precisa prever situações que o usuário fatalmente pode cometer, né? E você já tenha programado para que ele execute alguma outra ação. Ok. Vou salvar esse arquivo aqui. Pessoal, alguma pergunta até então, pessoal? Então é só mais teoria mesmo, né? Ok, então agora a gente vai falar um pouquinho de métodos de classe, né, e métodos estatísticos, tá? Estáticos, desculpa, métodos estáticos. Vamos lá. Então, nos exemplos anteriores, né, a gente construiu uma classe pessoa, a gente definiu algumas funções para atribuir a essa classe, né, informações como nome, idade,
uma função para pegar o ano de nascimento. E aqui a gente vai trabalhar com o @class methods, né? Que é para trabalhar com os métodos de classe, diferente dos métodos de instância, tá? Ele vai tratar diretamente com a classe, não tratando de forma individual com as instâncias, tá? A gente vai ver essa diferença aí. Vamos construir aqui abrir o PyCharm aqui. Método. Ok, então vamos lá. Só fazendo, né? Classe pessoa. Vai receber um atributo, uma variável, né? Chamada ano atual, igual a 2000, colocar aqui 2021. Vou ter as funções. Self, vão ser inicializadas, né, instanciadas, e vão ter como atributos nome, idade, self.nome, igual a nome, self.idade, igual a idade. Vou ter uma outra função chamada get ano nascimento, onde eu vou ter um print na tela, onde eu vou chamar a função, a minha variável ano atual, né? Self.ano atual menos self.idade. Ele vai pegar o ano atual, informado aqui na variável, né? Menos a idade dessa instância, né? Aqui, toda vez que eu for trabalhar com um método de uma classe, eu vou utilizar o arroba, né? Por que que eu não vou colocar class e aí em seguida colocar o método, né? Que eu estou trabalhando aqui com a classe principal, classe pessoa. Eu vou trabalhar com métodos dessa classe, né? Então, eu vou utilizar aí o arroba para fazer essa operação. Arroba class method, onde eu tenho uma função, vai ser chamada de por ano nascimento. Quando eu for chamar esse método, eu não vou utilizar a palavra class, né? Eu tenho uma classe principal aqui, instanciada aqui em cima. Para chamar esse método, eu vou utilizar o parâmetro CLS, tá? Que é para a gente chamar essa classe, esse método que a gente vai codificar aqui. E ele vai ser utilizado apenas nesse parâmetro, né? Nessa linha de código, não vai ser utilizado fora dele. Então, tem aqui CLS, nome, ano, nascimento. Esse método ele vai fazer o quê? Ele vai pegar
a variável idade, vai chamar o método, que vai pegar o ano atual e subtrair do ano de nascimento. Automaticamente ele vai ter que me retornar esse método criado com o nome e com a idade. Então eu vou ter aqui uma instância chamada de P1, uma classe principal, onde eu vou cadastrar o nome, que será Luiz, e a idade, 32. Eu tenho um print, onde eu tenho a minha instância, P1, e vou chamar o atributo relacionado a essa instância, que é a idade. P1.get ano, nascimento, eu tenho uma instância na qual ele vai pegar essa função aí, né, get ano de nascimento, e mostrar aí, né, informações dessa instância em específico. Olha só, a diferença entre utilizando métodos para referenciar a instância, né? Então, se eu colocar aqui para compilar, botão direito, run. P1 igual pessoa. Ah, tá. Coloquei a vírgula aqui, né? Isso. Linha 16, tá. Print P1. O nome da classe está certo, P1. P1.idade. P1.get, ano de nascimento. Unity. Ah, tá. Até mudar a cor, né? Ok. Então, aqui, ó, qual que é o objetivo, né? Desse código aqui? De trazer a idade, né? E o ano de nascimento. A partir da idade que foi declarada aqui, né? Passada para a instância, que faz parte da classe pessoa, ele pegou o ano atual, né? E aí conseguiu identificar o ano de nascimento, né? 1989. Agora, olha só, se eu fizer isso aqui, ó. P1, né? Que vai ser a minha instância. Pessoa, ponto, por ano de nascimento. Uma função dentro de um método da classe, né? Aqui eu tenho Luiz. Eu vou passar aí o ano de 1987. Print. Eu quero que mostre o conteúdo da instância P1. P1 ponto nome. P1 ponto idade.
Depois eu tenho P1. Get, ano, nascimento. Mandar compilar. Então, inclusive, aqui ele tem até um registro, né, da memória, em qual local da memória foi armazenado, né, esses parâmetros aí. Então, aqui a gente tem Luiz, 34, né, e o ano de 1987. Então, aqui, observe que não foi passado o parâmetro da idade dele, foi passado o ano exato de nascimento. E aí, a partir desse método da classe aqui, ele trouxe essas informações, né? Como nome e a idade, inclusive o ano, né, de nascimento que foi passado como parâmetro, né? Mas aí que vocês podem notar que a gente não precisou passar um parâmetro de idade, por exemplo, identificar a idade dessa instância, né? E foi passado apenas o ano. E aí esse método aqui, ele reforçou, né, de trazer o ano atual, conforme está aqui, nas informações da classe, menos, né, o ano de nascimento informado aqui, tá? Então, esses métodos da classe, elas se tornam independentes da instância, né? Ou seja, P1, P2 ou qualquer outra instância que eu for agregando, que eu for inserindo dentro da minha classe, né? Então, quando você tem um método, você atribui com o @class method, né? Define uma função lá dentro, retorna os atributos independente das instâncias que você tenha dentro do seu programa principal, né? E a gente poderia ter um arquivo só para definir as funções, né? E outro como o programa principal, igual a gente fez no primeiro exemplo, né? Desse daqui, né? O main, que é o programa principal, e aqui o pessoa.py. Aqui a gente tem um outro exemplo, que são os métodos estáticos, né? O método estático é quando você tem um molde principal, uma classe principal, com atributos específicos, genéricos, né? Que não se alteram com a indentação do meu programa, né? Com a codificação do meu programa. Nome, data de nascimento, né? São atributos comuns a uma classe, né? Então, esses métodos estáticos aí que a gente vai criar, né? Que são os static métodos, eu gero uma função ou acrescento uma informação qualquer, por exemplo, esse código que a gente vai fazer é o gera ID, né? Ele vai gerar um código específico para essa classe pessoa, onde ela já tem, por padrão, todas aquelas informações ali geradas, né? Então, eu consigo ali inserir uma nova informação dentro dessa classe. Antes de fazer isso, vamos ver aqui, métodos.py, aqui. Vamos importar uma função dentro da biblioteca random, que é o rangeInt, na qual ele gera de forma aleatória, né, um número inteiro, ok? Random, dentro da biblioteca random, import rangeInt. Aí aqui, ó,
a gente vai gerar um método estático, static method, onde eu vou ter uma função aqui. Essa função vai ter como objetivo gerar um ID, né, de forma aleatória, um código de identificação dessa classe, né, dessa pessoa que for instanciada. Aqui eu tenho o range, onde eu vou definir, né, o tamanho desse range init, que vai iniciar aí valor de 10.000, né, e vai chegar em um valor de 19.999, né, e vai iniciar aí com esse tamanho, vai finalizar nesse tamanho aqui. Return range, ou seja, vai retornar aí um intervalo qualquer, conforme estipulado aqui no tamanho inicial, no tamanho final do range int. Vamos lá. P1, que é a minha instância, né, vai receber o nome Luiz e a idade 32. Print P1, print nome, P1 ponto idade. Aqui P1 print ano de nascimento. E aqui eu vou pedir para gerar o ID, né? Print pessoa ponto gera ID. Print P1 instância, chamar o método estático, né? Gera ID. Ok. Vou mandar compilar. Ok, de novo, linha 23. Aqui a vírgula. Então aqui, ó, ele gerou, né, por duas vezes, né, inclusive, ó, pessoa.geraid, gerou duas vezes aqui. Ele mostrou o nome, né, mais a idade, o ano de nascimento e gerou aqui, né, para o ID por duas vezes aqui, né? O primeiro aqui ele gerou 17.799, 13.950. Eu coloquei duas vezes aqui. Então aqui esse método estático ele gerou um ID de forma aleatória para uma instância, né, chamada aqui de P1, para a minha classe principal, né, chamada pessoa, tá? E aí, na sequência, ok. Então, a gente viu sobre métodos estáticos, né, que trabalha com o molde de uma classe em geral, e também a questão dos métodos da classe que trabalham de forma isoladas com as instâncias, né? Sobre aquele material que, inclusive, eu deixei na última aula como referência, deixa eu até voltar aqui e ver se eu consigo achar a mensagem.
Isso, exatamente. Um ele gera o ID para a classe pessoa, né? Ele é um método estático que pega como molde os atributos da classe principal e em segundo, nesse segundo código aqui, ele gera o ID em específico aqui para a instância, né, que é P1. Né? Então, é como se ele colocasse um código para a classe pessoa, né, um range int geral para a classe pessoa e aqui para a instância. É isso mesmo. Vou pegar aqui. R$ 89,97. Ok. Nesse mesmo material, não sei se vocês conseguiram acompanhar inicialmente, né? Deixa eu até abrir aqui, pegar o roteiro também que eu deixei separado. Aqui. É esse mesmo material. Deixa eu até baixar ele aqui. A gente começou, então, inicialmente lá na páginas 89 a 97, né? 89. Aqui. 89. Um exemplo da conta, né? Aí ele dá exemplo de como representar uma nova conta, né? Ou seja, uma nova instância. Noventa e um a 108. Aqui, ó, começa daqui, né? Criando uma conta. Cria uma pasta chamada, né? Orientação a objetos, em seu workspace, cria um arquivo chamado teste underline conta.py. E os construtores, né? O conceito de construtor. Trava no computador. Aqui ele fala justamente sobre os métodos, né? Métodos com retorno. É 108. Que é a questão de
composição, né, ou agregação. Agora, nossa classe conta tem um cliente e associamos essas duas classes. Todavia, nossa classe cliente existe independente da classe conta. Suponha que agora a nossa conta possui um histórico contendo a data de abertura da conta e suas transações. Podemos criar uma classe para representar o histórico, como no exemplo abaixo. Então, eu quero que vocês trabalhem, né, esses exemplos da apostila justamente para reforçar, né, o que nós já vimos e agora o conceito de métodos também. Então, é basicamente ir compilando, né, o que está aqui, ele já traz a proposta e embaixo ele traz a resposta, a sugestão, né, de implementação. Então, eu gostaria que vocês fizessem esse exemplo da conta, justamente para reforçar essa questão dos métodos, né, da página 91 até a 108. Aqui, ó, criando uma conta, tá? Das páginas 91 até a página 108. Desse material aqui, tá? Eu vou abrir aqui uma atividade. Vou colocar aqui aula 5. Vou chamar de métodos. O primeiro arquivo que a gente utilizou foi esse aqui. Para falar sobre herança, né? Aula 5, Python. Os slides que a gente utilizou na aula foram 23, 23 a 30. 23 a 30. Ok, esse material está ok. Esse material, né, para falar de herança e polimorfismo.
slide 7. Sete a 25. Esse aqui eu vou colocar. E o último que é o métodos de classe. Em seguida, realize os exercícios da apostila. Que é esse aqui. Apostila Python, orientação a objetos. E siga o roteiro abaixo. Que é esse aqui. Vou colocar o link da aula daqui a pouco, tá? Pessoal, hoje a aula é mais teórica, né? Mais para levantar essa parte aí. E aí amanhã nós continuamos então com o conceito de polimorfismo, né? E trazendo mais códigos aqui para a gente ilustrar essa parte teórica. Essa parte inicial é assim mesmo, né? Programação orientada a objetos não é algo simples, né? De estar assimilando de início, né? Então, a gente precisa entrar primeiro nessa parte aqui para depois trabalhar com alguns projetos. Na aula de quinta, sexta-feira que vem, que é onde a gente finaliza o nosso ano letivo, né? Dia 16, 17, e a gente só volta lá em janeiro, né? Não sei se vocês já estaram sabendo, a gente volta lá no dia 17, tá? A gente vai ficar um bom tempo parado, é ruim, né? Principalmente quando a gente está tendo um ritmo e programação, a gente não pode ficar parado, mas eu vou recomendar para que vocês não fiquem parados, eu vou recomendar alguns materiais para vocês irem praticando, né? E aí, na semana que vem, eu já quero mostrar para vocês uma interface gráfica aqui em Python para a gente já trabalhar o desenvolvimento prático, tá bom? Bom, então fica como exercício esse roteiro, né? E está lá nas páginas 91 a 108, conforme eu já mostrei para vocês. É exemplo de uma conta, né? Onde você vincula várias outras contas, cria um extrato, né? E você vai acrescentando informações para essa conta bancária. Tem até o histórico e tudo mais. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, pode fazer. Tá tranquilo por enquanto. Vamos fazer uma cópia, Vou colocar aqui também o outro material, né, a apostila. Então, orientação a objetos.
Não, pessoal, sem perguntas, tranquilo. Deixa eu ver como estão as atividades de vocês aqui no... Isso, não tem jeito, né? Programação é praticando. E aí, amanhã eu vou trazer mais essa aula, mais a questão de a gente codificar mesmo. A gente está no PyCharm, codificando, né? Essa primeira parte aqui é um pouquinho maçante por isso. A gente precisa passar por ela, não tem jeito. Só terminar de corrigir uns erros da atividade passada. Ok, tranquilo. Deixa eu ver aqui como está. Deixa eu até criar já, né? Vou colocar o link da aula aqui. E amanhã a gente vai fazer mais exercícios, tá, Gabriel? Deixa eu ver aqui. Atividade. Ok. Faltando só a Lana, né? Mas a Lana tá participando? Acho que não, né? Aula 2, criação dos atributos e métodos. As pessoas entregaram. Aula 3. 3 pessoas entregaram. A média tá boa, não tá ruim, não. Só não deixar acumular, né, pessoal? Porque já viu, né? Só acumular, vira uma bola de neve e aí vira aquela preguiça para a gente fazer. Mas tá bom. Pessoal, qualquer dúvida, eu tô à disposição de vocês, tá? E aí é importante ver esses materiais aqui, né? Rever o conteúdo nesses materiais indicados, seguir esse roteiro, que aí amanhã a gente só pratica mesmo exercícios, né? E trabalha com a parte de codificação, tá bom? Do mais, um excelente dia a vocês, tá? Uma excelente tarde de estudo, de trabalho. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tá bom? Obrigado.